Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GGTD. O objetivo da aula de hoje é fazer a configuração inicial do ATP ATP Draw e o primeiro exemplo, um exemplo bem simples. Então, na última aula, a gente viu como instalar o ATP Draw e o plot XY, ok? Então, nesta a gente vai fazer uma configuração inicial e rodar a primeira vez. Então, eu me chamo Wendler Matos e vamos para o vídeo. Os objetivos são configuração das pastas dos arquivos do ATP Draw, configuração do solver. Solver é um motor de cálculo, né? É uma configuração básica que tem ali no ATP Draw, basicamente ele já vem pronto, tá? Mas é para vocês saberem onde que mexe nessas configurações. A gente vai criar um primeiro exemplo, vamos definir os parâmetros da simulação e obter os resultados. Então, para configurar as pastas, a gente abre o ATP Draw, vai em Tools e Options. E aí a gente vai ter até a aba aqui de preferências. Basicamente, pessoal, o ATP Draw ele já vem tudo pronto, tá? Então eu recomendaria vocês modificarem apenas se tiver algum problema, né? Se não rodar por algum motivo, enfim, se vocês tiverem um objetivo claro e específico para mexer. Então ele tem aqui nas preferências quem está calculando, né, a máquina de cálculo, é o runatp.bat, o programa de plotagem, né, que é o plot XY, nesse caso aqui das minhas configurações pelo menos, e já venho com o ArmaFit aqui também. E na aba de Files and Folders, ele vem com as pastas já definidas, né? Funciona, quase sempre funciona. Se der algum problema, vocês podem precisar atualizar o caminho aqui de alguma pasta, tá? Mas basicamente a gente tem o caminho para ficar o arquivo do ATP Draw, que é um arquivo .acp, né? É o desenho que você faz. Os arquivos de resultado, o arquivo de plotagem, ou quando você gera alguma linha de transmissão, ou quando você faz algum modelo de transformador, tem arquivos de resultado. É, Nesse caso aqui está em outra pasta, eu vou já mostrar. Você pode deixar na mesma, marcando isso daqui, Results in Current Project Folder. Aí vai ficar tudo no mesmo lugar, vai dar preferência de cada um. E tem algumas outras definições de caminho aqui para arquivos web, model, help, line, enfim. Aqui já vem, como eu falei, funcional, mas eu vou mostrar como que você muda caso seja necessário, tá? E tem outros caminhos aqui. Tá. Então, nessa primeira parte, a gente vai abrir o ATP Draw, tá aqui, né? A gente pode até dar um new aqui, novo arquivo, tá? A gente vai em Tools, Options, Preferências. Então aqui ele já vem no caminho certo, tá? Aqui no meu caso está no disco C, na pasta ATP, dentro de Tools, é o runatp.bat, ok? O programa plotxy também já está o caminho certo, e o ArmaFit também. Tá? O de vocês, muito provavelmente, se seguiram o tutorial da aula passada, deve estar similar, ok? Files and Folders. Aqui, pessoal, como a gente instalou, a gente tem dois lugares. Ó. No disco C, a gente é criado uma pasta ATP, onde está aqui o Tools, né, onde tem o ponto .bat, onde está aqui o Run ATP, onde está nessa pasta anterior, plotxy, está aqui o programa de plotagem. Então está todo mundo aqui. Só que na sua pasta de documentos, deve ter sido criado é, uma pasta ATP Data, né? ATP Data. Então aqui é onde está o meu caminho de Project e Results, né? Um está indo aqui para dentro de Projects, que é os arquivos .acp do ATP Draw, e os resultados está indo para Work, tá? São os arquivos gerados pelo ATP Draw. Inclusive o arquivo ATP, o de plotagem PL4, tá todo mundo aqui. Você pode deixar junto ou separado. E essas outras pastas aqui, Web, Model, Help, Line, elas estão todas também nos meus documentos, né? Então eles estão todos aqui dentro de Project. O Help, LCC, Mod, Web, cada um desses nomes está associado a esses aqui. O Web, Model, o Help seria esse HLP e assim por diante, tá? Novamente,
provavelmente já veio funcionando para vocês. Se deu algum problema, vocês podem precisar reencaminhar essas pastas aqui, tá? O único que está pegando não dos documentos, está indo direto do disco C Program Files, né, da instalação, é esse group aqui, que ele pega aqui da pasta ATP-Draw na hora que a gente instalou. Então ele tá aqui, ó, disco C, arquivos, ATP-Draw. Ele está pegando dentro de Project, não, dentro de ATP, aqui, GRP Group. É o único caminho mais diferente. Ok, mas já vem ok, já vem funcionando. E a parte do solver que eu comentei fica bem aqui, ó, parece uma varinha mágica. Basicamente ele também já vem pronto, tá? Essa é a tela que aparece, já está o executável ali do ATP, o run ATP já está configurado. Aqui a gente pode deixar marcado, aqui a gente pode não marcar. Eu não marco essa caixinha aqui do Hidden Mode, né, do modo oculto, mas vai dar preferência, eu vou já mostrar o que, que muda. O resultado está na pasta Work, que eu falei, lá nos documentos. E quem está plotando é o plot XY. Já vem pré-pronto, mas se você precisar explorar um pouco mais aqui, a gente pode verificar melhor em uma aula futura. Fica bem aqui, tá? Depois a gente vai por exemplo. Então, é bem aqui, ó. Setup the connection to the solver. Tem essas configurações, ok? Esse daqui eu vou já mostrar o que que faz. Por enquanto vocês podem deixar dessa forma, tá? Desmarcado aqui, marcado esse deletar arquivo temporário, e o resto vem funcionando já. Vamos criar o nosso primeiro exemplo. Então, quando você vem lá em File New, abre essa tela em branco, você pode ir com o botão direito do mouse para ter acesso aos componentes. A gente vai em Fontes, Fonte Alternada, ok? E aí ela vai aparecer assim verde. Você pode dar Ctrl R para rotacionar o objeto. A gente vai deixar nessa orientação. Depois você vai clicar em um espaço em branco da tela, no clique normal do mouse. Ela vai ficar vermelha porque a gente ainda não mexeu. Depois a gente dá 2 cliques e vamos configurar desta maneira. A gente vai utilizar uma fonte de tensão monofásica com 220 volts de amplitude. Bem aqui vocês podem ver RMS linha-linha, né? Line-line ou fase-fase. Aí, só por exemplo simples, pessoal, se na sua residência, por exemplo, é 127 volts fase terra, então entre fases, fase-fase, é 220. Tá? Então a gente está dizendo que é 220 fase-fase. Ok? Basicamente é isso. E fase terra, consequentemente, vai ser 127. 60 Hz. Então vamos começar. Botão direito, fontes, alternada. Você pode segurar Ctrl e dar zoom, tá? Ctrl R para rotacionar. Eu vou deixar dessa orientação. Clique em qualquer lugar em branco. Ficou vermelho porque a gente ainda não mexeu. 2 cliques. A gente vai usar 220 volts, 60 Hz, uma fonte de tensão monofásica, com tensão RMS linha-linha, né? Fase-fase. Ok. Tá pronto minha fonte. Próximo passo. A gente vai de novo com o botão direito em ramos lineares e colocar um resistor. Quando a gente colocar o resistor, a gente precisa conectar ele à fonte. A gente só precisa clicar no nó e arrastar o mouse e clicar no outro nó. Apenas isso. Não precisa segurar o clique. É só dar um clique, arrasta e clica de novo. Então a gente vem aqui de novo, botão direito, ramo linear, resistor. A gente pode arrastar, né? Dar Ctrl R para rotacionar também. Cliquei em outro lugar, clica no nó, arrasta, clica no outro nó, conectou. Tá bom? Tudo certo? Próximo passo. Entrar no resistor, né? Dar 2 cliques e colocar 10 ohms de resistência. Então a gente vai dar 2 cliques e colocar 10 ohms. Pode dar um Enter, tá ok? Ok. Em seguida, a gente precisa aterrar esse elemento, aterrar o resistor, dar uma referencial para a terra, é necessário. Então a gente clica com o botão direito do mouse em cima do nó, do outro nó aqui no resistor. Vai aparecer essa caixinha e a gente marca Ground, aterrar. E vai estar pronto, ele vai estar conectado, tá? Então a gente vem com o botão direito no nó, aterrar, ok, tá pronto o meu circuito.
O que está faltando apenas é colocar um probe, né, uma medição de tensão ou de corrente, ou seja lá do que for. O ATP precisa que você meça alguma coisa para ele dar de resultado. Então a gente vai, botão direito, probes, né, medições, probe de tensão. Vamos colocar ele aqui no circuito. Se você der 2 cliques, esse vai estar informando que você está fazendo uma medição, né, porque é monofásico. Então aqui já está ok. E você clica, né, e conecta. Em seguida, a gente vai medir a corrente no resistor. Então a gente vai entrar no resistor de novo, né? Aqui, ó, resistor. E aqui no output a gente pode marcar número 1 corrente, para a gente medir corrente. E vai estar pronto, tá? Ou seja, a gente vai vir aqui, botão direito, medição de tensão, arrasta, dá 2 cliques, ele está fazendo uma medição, tá ok? Clicou, conectou. Depois a gente vai no resistor, output, medir corrente, ok. O nosso circuito está pronto, perfeito? A gente tem os parâmetros de simulação. Onde que fica isso? Fica bem aqui, ó, no canto esquerdo. A gente vai utilizar um ΔT, ou seja, um time step, um passo de integração de 10 a menos 5. É mais do que suficiente para o nosso caso. Em uma aula futura a gente conversa mais sobre isso. E o tempo total de simulação vai ser 0,1 segundos, né, 100 milissegundos. E a frequência é 60 Hz, assim como está informando aqui. Tá tudo pronto, agora a gente precisa salvar. A gente vai em File, Save, né? Então eu vou dar um nome aqui, exemplo 1, salvei, e a gente pode rodar, bem aqui, ó, né, onde tem um raio amarelo, compilar e rodar. Então eu vou rodar, rodou, você pode clicar qualquer tecla, ó, Hit N Key to close the window, vou apertar Enter, e para plotar o resultado, que resultado? Da tensão e da corrente. A gente vai aqui no plot. Ele vai abrir o plot XY, e a gente vai ter aqui a janela do plot XY. A gente pode observar aqui que existe uma variável de tensão, tem o V é tensão. Você pode clicar e dar plot. Pronto. Esse é o sinal de tensão. Como eu sei que está certo? Lembra que a gente colocou 220 volts fase-fase? O ATP ele mostra valores fase terra de pico. Então vamos lá. Uma conta de padaria. 220 volts fase terra é dividir por raiz de 3. 1,73 aproximadamente, que dá 127 volts. De pico, como é uma onda senoidal pura, a gente precisa multiplicar por raiz de 2, porque isso é valor RMS. Então, raiz de 2 aproximadamente 1,4. O pico fase terra deve ser de aproximadamente 179 volts. Então aqui você pode dar zoom, né, clicando aqui com o mouse, segurando numa janela e dando zoom. Vou dar mais um. E aqui, nesse 01, opa, perdão. Aqui no Show Data, vai vir essa régua vertical, onde você pode arrastar. E perceba que aqui embaixo está dando o valor nesse ponto onde eu estou aqui, 179 volts. Então tá certo, funcionou nossa fonte de tensão como a gente queria. Tá? Perfeito. E a corrente? Para eu tirar a tensão, eu clico de novo aqui e vou clicar na corrente que é representada pela letra C, né? Current. Então vou clicar, plotar. Essa é a minha corrente. Tá? Como eu sei que está certo? O valor que está mostrando aqui, vou dar zoom, está mostrando 17 amperes. Como eu sei que isso está certo? Bom, é simples. A gente tem uma tensão aqui de 179 volts fase terra de pico, né, como a gente viu. Aqui é 220 dividido por raiz de 3, multiplicado por raiz de 2. E a gente tem uma resistência de 10 ohms. Ou seja, uma lei de Ohm pura aqui, a gente tem 179 volts. O que é a lei de Ohm? Tensão igual a resistência vezes corrente. Então, a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência. 179 volts dividido para 10 ohms vai dar 17 amperes. Então, tá perfeito aqui.
ok? Funcionou o nosso circuito, esse foi o nosso primeiro exemplo, né? Espero que tenham gostado e entendido, foi mais para quem nunca teve contato com ATP entender, né, como a gente coloca um elemento, como a gente coloca uma medição de tensão ou de corrente, como que a gente salva o arquivo, roda e plota. A gente pode plotar junto também, tá? Às vezes não vai ficar bom porque a escala de um não vai ser similar à do outro, então às vezes pode não ficar bom plotar junto. Mas a gente pode verificar. Então a gente está plotando a tensão em azul. Se você clicar na corrente, percebe que ela vai ficar em vermelho. Plot. Ó, aqui ficou coerente, ficou bom de ver. A gente tem aqui a tensão em azul, a corrente em vermelho. Elas não estão defasadas, né? Porque é um elemento resistivo apenas, não está em fase. Se a gente verificar, agora aparece uma caixinha, ó, e não aqui embaixo o valor. Porque agora a gente tem duas grandezas. A gente tem o azul em 179, que eu sei que é tensão, e a vermelho em 17 amperes, né? Eu sei que é corrente. Então, funcionou, tá tudo certo. O último ponto aqui, basicamente, esse file save é o salvar o arquivo do ACP, né? Ó, a gente pode fechar aqui, ele vai pedir save, salvar, no caso ele está pedindo se eu quero salvar as modificações, né? Então, sim. Ó, funcionou. Para a gente verificar os arquivos, a gente vai na pasta, ó, no meu caso, documentos ATP data, in projects, tá? O arquivo que a gente criou, exemplo 1.acp, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. .acp, o arquivo do ATP draw. E na outra pasta aqui, work, tá? Ó, exemplo 1, exemplo 1, exemplo 1, exemplo 1, exemplo 1. Tudo isso veio do exemplo 1. Tudo isso é resultado, né, gerado ali pelo ATP draw. E a gente pode verificar o seguinte. Esse aqui não é um arquivo .acp, ele é um arquivo .atp. Esse é o arquivo original em texto, vamos dizer assim, tá? A gente pode verificar a estrutura desse arquivo, abrir com... Deixa eu ver se vai funcionar. Ó, abrir com um visualizador de texto. Então, esse é o arquivo ATP, ok? Isso que originalmente a gente precisaria fazer, digitar certinho nos campos adequados para a gente rodar, simular um circuito. O que o ATP Draw faz, File Open, exemplo 1, abrir, é a gente desenhar assim e ele vai gerar esse documento aqui para o motor de cálculo do ATP rodar e gerar resultados. Então, por isso que é muito interessante o ATP Draw. Perfeito, pessoal? Para finalizar, o que mais aqui a gente pode falar? Ó, aqui a gente tem nossa fonte, só para contextualizar, né, o que está aparecendo aqui. 179 volts fase terra de pico, 60 Hz. O que mais a gente tem? Tem o nosso resistor de 10 ohms. Perfeito? A gente também tem o nosso passo de integração, 10 a menos 5. E a gente tem o tempo final de simulação, o tempo total, 0,1 segundos. Tá? Então, só para distinguir o que é ponto ACP do ATP Draw e o que é ponto ATP do cálculo em si do ATP. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E até a próxima. Muito obrigado por assistir esse vídeo.